Bom, meu nome é José Luiz Nelo Rossi, eu sou nascido em São Bernardo do Campo e sou formado pela 10ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Voltando lá para 1971, eu não tinha muita certeza do que ia fazer. Medicina era talvez a mais provável, mas haviam outras opções. Eu tinha 16 anos, fazia o 3º colegial à noite, numa escola estadual, João Ramalho, e vinha para São Paulo todas as manhãs para fazer o cursinho preparatório. Lógico que isso era uma vida bastante cansativa, bastante estressante para nós jovens, para qualquer pessoa seria, para jovens era bem conflituoso não saber exatamente, né? Era uma grande dúvida, muito jovem. E aí, no final do 1º semestre, eu já estava meio cansado, aquele ano bem complicado, e um primo foi convidado por um aluno da faculdade da Santa Casa a vir conhecer aqui a faculdade. E eu vim junto. Nós marcamos encontro ali no portão principal, ali na rua Santa Isabel, nos recebemos lá e fomos entrando. E conforme fomos entrando no prédio, primeiro por aquelas duas rampas em curva e depois chegando ao prédio principal, não sei se o estilo gótico, não sei se aquelas janelas, aqueles portais, a cor do prédio, ou tudo isso, né? Foi entrando um encantamento no meu peito, eu fiquei assim, absolutamente encantado. Aí nós entramos pelo corredor lateral, onde haviam os armários dos estudantes, as salas de anatomia, patologia, aquele cheio de gente, de estudante ali, com seus jalecos. Andamos ali um tempo, depois subimos por uma escada lá na frente e viemos para o corredor principal. Naquele corredor principal, cheio de médicos com seus livros embaixo do braço, estetoscópios pendurados, pessoal da enfermagem, bastante pacientes, e tinham aquelas bancas de vendas de literatura médica, dos livros médicos, né? Aquilo mexeu muito comigo e ali pelas janelas eu vi aquela capela ali no pátio central. Cheguei em casa e falei para os meus pais que eu já tinha decidido o que eu ia fazer. Eu ia estudar medicina e eu ia estudar medicina na Santa Casa de São Paulo. E ali eu comecei a focar mesmo no vestibular, aquilo foi um incentivo. O 2º semestre estudei muito mais do que eu tinha estudado no 1º e focando no vestibular da Santa Casa. E com a graça de Deus, com 17 anos eu entrei na Santa Casa. E a 2ª vez que eu entrei pelo portão principal ali da rua Santa Isabel, os sentimentos eram completamente diferentes. Entrei para fazer minha matrícula, ali cortaram meus cabelos, enfim, a vida mudou, a vida começou a mudar tudo, né? Agora eu era um daqueles estudantes de jaleco branco, cabelo raspado, conhecendo meus amigos da 10ª turma, amigos maravilhosos, e a vida ganhou um sentido diferente. Eu lembro às sextas-feiras à tarde, bem no final da tarde, né? Hoje é o sextou, nós tínhamos aula de psiquiatria com o professor Enzo Aze. O anfiteatro lotado, nós éramos em 100 alunos e cabiam mais de 200 no anfiteatro e tinha que chegar cedo para pegar lugar. Tão maravilhosas eram as aulas, né? Jogar xadrez representando a Santa Casa na Santa Paulimed, na Intermed, ganhar uma medalha em xadrez, que era uma coisa inédita. A vida mudou assim, totalmente de sentido, né? O nosso baile de calouros foi com Rita Lee e os Mutantes. Imagina a mudança que isso era para um garoto. E aí aconteceu, nós fomos tirar uma foto para comemorar o final do período de trote, todos ainda vestidos, melhor dizendo, todos fantasiados com a roupa de calouro, né?
e ali perfilados em frente à capela da Santa Casa, e de repente uma chuva de ovos vindo ali dos corredores superiores, né, dos estudantes mais velhos. E todos voamos para dentro daqueles corredores para tentar escapar. Temos que lembrar que naquela época esse tipo de trote era aceitável, na verdade era até desejado. Era um outro mundo, era quase uma sensação de estou presente no mundo. E a Santa Casa, ela proporcionou assim uma experiência fantástica, maravilhosa, muitas aulas, muitos momentos de estudo. As provas de anatomia no estilo gincana deixavam a gente num nível de tensão inimaginável. E tudo isso era divertido. Era um sacrifício, é difícil definir isso, porque às vezes a gente comenta que a gente largou bastante da nossa juventude, das bagunças, de baladas, que a gente não fazia isso. Nós, na maior parte do tempo, gostávamos de ficar com os amigos, com a namorada e estudando, e aquilo, não digo que era uma diversão, mas era um objetivo, fazia parte da vida. Então, foi um sacrifício, mas não um sacrifício pesado, um sacrifício, eu faria tudo aquilo de novo com o maior prazer. Eu acho que foi um prêmio de vida fazer uma faculdade bem difícil, onde era necessário estudar, mas os próprios amigos, com muito companheirismo, um incentivava o outro a estudar. Então tivemos anos muito proveitosos, assim, realmente uma bênção, né? E desde o começo, por a faculdade naquela época ser dentro do hospital, nós tivemos muito contato com os pacientes e com o hospital propriamente. As enfermarias eram quase que franqueadas quando você tinha alguma supervisão. E aí aprendemos mais importante, que foi a maneira mais profunda de respeito aos nossos pacientes. E aí temos que abrir um parêntese. O Departamento de Medicina Social da Santa Casa era extremamente forte e muito bem orientado pelo professor José da Silva Guedes. E o professor Guedes, ele, dentro do departamento, tinha o conceito do paciente ser um ser biopsicossocial. Nos primeiros dias, isso era um conceito teórico, mas com o avançar do tempo, com a convivência, isso virou um conceito de vida. A maneira como se encara, até hoje, o paciente, ele é um ser biopsicossocial. Então, aquele conceito meramente teórico das primeiras aulas se transformou, acho que num modelo de medicina. E eu também queria citar o professor Walter Edgar Maffei. O professor Maffei, extremamente polêmico, mas uma pessoa de uma lucidez incrível. Então, através dos seus fundamentos da medicina, nos obrigava a raciocinar, a ter independência de raciocínio e principalmente independência da indústria farmacêutica. Ele era bastante crítico, chegávamos até a nos divertir com a maneira ácida com que às vezes ele falava alguma coisa. Mas no momento de ensinar, de uma generosidade extrema. Ele entregava tudo, ele nada guardava para ele, tudo ele transmitia. E ele colocou um bando de garotos fazendo ali amadurecer e até hoje, me orienta a maneira de condução desses casos. Eu fiz questão de citar esses dois professores porque tivemos excelentes mestres. Os ótimos foram muitos, mas é difícil, impossível falar de todos. Mas esses dois foram que conduziram a minha vida, e acho que de uma turma muito grande, para uma definição e a maneira de encarar a medicina. Mas aí, conforme foram correndo os anos, o que fazer? No começo, a psiquiatria me encantou um pouco mais, mas logo a cardiologia me chamou e durante bastante tempo, até o 5º ano, eu frequentava as aulas do departamento de cardiologia,
ficava na sala fazendo leitura de eletro, procurando acompanhar. E eu estava praticamente decidido no começo do internato a fazer clínica e depois cardiologia. Mas o meu primeiro estágio no internato, em janeiro de 1976, foi no pavilhão Fernandinho Simons. E eu caí no grupo do professor José Hungria Neto. E o pavilhão Fernandinho, a ortopedia em si, começou a me encantar. E a organização do pavilhão Fernandinho é uma coisa incrível. Era assim, estava sempre no ponto mais alto da ciência, sempre a melhor tecnologia, nós tínhamos todos os recursos, tinha uma biblioteca própria com toda a literatura e nós éramos assim, incentivados a nos mantermos o mais atualizado possível. O doutor Hungria Neto havia chegado há pouco tempo, trazendo para o Brasil o conceito do grupo AO, que era uma revolução na ortopedia. Então, era realmente um incentivo muito grande. E aí eu fiquei um pouco em dúvida, mas no final do internato eu havia decidido fazer ortopedia, né? E a minha turma foi uma turma maravilhosa. É uma turma maravilhosa. Até hoje nos encontramos. Daqui a 15 dias iremos passar um fim de semana juntos num hotel, mas praticamente todos os dias nos falamos, nos frequentamos. Quando um precisa, ele é socorrido ou socorre alguém, né? É um grupo muito unido. Nós sempre tivemos uma paixão por esporte, um grupo grande, então isso nos mantém muito unidos até hoje, né? E no dia 6 de janeiro de 1978, nós colamos grau. E pela manhã teve a cerimônia do culto ecumênico em frente à capela, lá no jardim central ali da Santa Casa. E eu tive a honra de representar os colegas junto às autoridades religiosas ali no púlpito ali na frente. Então eu guardo com uma gratidão muito grande esse dia de poder estar lá com todos os meus amigos, com todas as nossas famílias, naquele mesmo pátio central que passamos tantas vezes juntos, né? Nesse momento, acho que todos os nossos pais, os meus, com certeza, meus pais, meus avós, puderam sentir por que nós amamos tanto a Santa Casa. E aí, decidido fazer ortopedia, passamos lá na residência e minha turma fez 1 ano de cirurgia geral e depois mais 2 anos de ortopedia. Nessa época, chegaram alguns outros colegas de fora, de outras escolas e até do pavilhão Fernandinho de muitos países. E aí, aquele companheirismo enorme que nós tínhamos dentro da nossa 10ª turma, acabou dando lugar a um nível de competição, às vezes até um pouco exagerado. Mas até nisso foi bom para que nós começássemos a nos preparar para a vida, onde havia realmente essa competição. Mas tivemos ali, no primeiro ano de cirurgia geral, muita experiência em pronto-socorro, muita experiência em clínica, que isso foi muito, muito útil na minha vida futura. E depois 2 anos de ortopedia. Realmente, assim, muita supervisão, muito estudo, muita exigência, eram plantões em cima de plantões, a carga horária era no limite do absurdo, mas assim, o aproveitamento foi ótimo. Ele foi tão bom que no final dos 3 anos de especialização, nós podíamos prestar a prova de título de especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E todos nós que formamos juntos na residência, todos nós ficamos excelentemente bem classificados nessa prova e recebemos o título, saímos da residência com o título de especialista. Eu, particularmente, prestei um concurso, que era um concurso assim, bem difícil, que era do antigo INAMPS, que era para começar a vida era excelente, e eu prestei logo no final do ano, antes de terminar a residência, no finzinho, e também consegui passar.
Isso me ajudou muito depois, quando eu acabei me mudando para a cidade onde eu estou hoje. E aí, a história, né? Para o que fazer no final da residência? Havia a opção de ficar no próprio pavilhão, ficar mais algum tempo, a opção de voltar para São Bernardo do Campo, que é aqui vizinho do Grande São Paulo, onde eu tenho uma família enorme e onde eu me dou muito bem, tenho muitos conhecidos, ou fazer alguma coisa nova. E aí eu fui convidado para trabalhar numa cidade pequena, a 190 quilômetros daqui da capital de São Paulo. A cidade chama-se Aguaí. E eu fui conhecer Aguaí e fui muito bem recebido. Aguaí não tinha ortopedista, eu teria que montar um serviço, ser o primeiro a enfrentar isso. E o professor Hungria Filho, que era o chefe do departamento de ortopedia do pavilhão, assim, me mostrou que eu ia ter bastante dificuldades, ia estar perdendo algumas oportunidades, e ele estava absolutamente correto nisso. Por outro lado, o professor José da Silva Guedes e o saudoso professor Alexandre Vranjac me incentivaram bastante a ir para Aguaí, onde eu teria oportunidade de fazer a diferença numa cidade pequena. Numa comunidade que não tinha ortopedia, talvez eu pudesse ajudar de uma maneira diferente. Eu teria que trocar a super especialização de São Paulo, com toda a sua tecnologia, com todas as suas exigências também, que são muito grandes, por um lugar mais simples, uma medicina mais de base, mas onde eu poderia fazer alguma coisa diferente. E eu segui o conselho do professor Vranjac, do professor Guedes, e fui para lá, montei o primeiro serviço. Lógico que as condições técnicas, tecnológicas que nós tínhamos eram extremamente precárias em relação ao que tínhamos aqui em São Paulo. E o corpo clínico da cidade de Aguaí era minúsculo. Nós éramos em 6 médicos, 2 cirurgiões, um clínico geral, um anestesista, um pediatra, e eu fui completar a equipe como ortopedia. E ali éramos obrigados, principalmente nos primeiros anos, a dar plantão, fazer parto, atender criança, atender idoso, realmente fazer tudo. Passar visita, às vezes, na enfermaria, na ausência de um clínico, às vezes o outro tinha que passar, lógico que às vezes alguma supervisão. E nas noites, com muitos acidentes, eu chamava algum cirurgião para me ajudar nas cirurgias ortopédicas, sejam elas de urgência e sejam nas eletivas. E da mesma maneira, eu ajudava fazendo parto, ajudava cesariana, ajudava a cirurgia abdominal. Isso era uma coisa que a Santa Casa, como eu disse no começo, eu pensei em fazer cardiologia até o 5º ano. E depois eu tive um ano de residência em cirurgia geral. Então, lógico que eu tive dificuldade, tive que me adaptar, mas assim, a Santa Casa me deu todas as armas para enfrentar esse desafio. Então, eu sou muito grato à Santa Casa, porque eu entrei ali aos 16 anos para conhecer, aos 17 anos para frequentar o 1º ano, absolutamente um garoto. E naquela época, em 1972, um garoto de 17 anos era um garoto mesmo. E eu saí de lá com 26 anos, depois de 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência. Aí eu já estava casado, minha filha Marina estava para nascer, e enfrentar um desafio que não era muito pequeno, sair do conforto de São Paulo para enfrentar esse desafio. E a Santa Casa me deu as ferramentas para que eu enfrentasse, para que eu tivesse e a confiança necessária para enfrentar esse desafio que não era tão pequeno. E fui muito feliz lá sou muito feliz ainda em Aguaí, trabalho ainda, né? E durante quase 10 anos tive que dar bastante plantões, depois fiquei só na ortopedia, todas as cirurgias ortopédicas eletivas e de trauma, fiz muito tempo sozinho. Depois, nos últimos anos, há 10 anos, chegou mais um colega para me ajudar. Mas eu tive assim uma vida
muito próximo da minha família também. Eu pude ficar com a minha família um tempo maior do que talvez eu ficasse aqui em São Paulo, mas a vida era maluca, assim. Você podia estar no clube à tarde, à noite ia operar, depois voltava para o clube, então não tínhamos muito. Eu estava basicamente de plantão de disponibilidade todos os dias que eu estivesse na cidade. Eu gostava bastante de andar de bicicleta e quando eu saía à tarde, às vezes depois do final do dia de trabalho para andar, eu passava antes no pronto-socorro para avisar o motorista qual seria, o motorista da ambulância, qual seria, porque na época não havia celular, qual seria o meu roteiro, né? E algumas vezes ele foi de ambulância me buscar, ele vinha com a minha bicicleta e eu vinha dirigindo a ambulância para atender. Eu estava jogando tênis no clube e ia atender. Isso, eu me adaptei bem a isso, né? Foi uma coisa bem... E acho que penso ter ajudado algumas pessoas. Aguaí a cidade de Aguaí naquela época tinha menos de 30 mil habitantes, hoje está um pouco maior, tem por volta de 40 mil, mas com poucos recursos e a cidade está crescendo, está melhorando e eu tenho a impressão que eu possa ter contribuído em alguns momentos para esse crescimento e para melhorar a condição de vida das pessoas, já que a saúde é uma das coisas mais precárias aqui no país. Depois de 20 anos trabalhando só como médico responsável pelo atendimento, eu comecei a ter a oportunidade também na parte administrativa. Eu comecei a ajudar na Unimed Leste Paulista, que é na cidade vizinha de São João. A nossa Unimed faz parte nossa cidade faz parte dessa Unimed. E aí fui subindo de cargo até chegar uma época na superintendência. Mais para frente, durante alguns anos, também em São João da Boa Vista, que é essa cidade maior vizinha, eu fui o delegado do Conselho Regional de Medicina e tive 8 anos de bastante experiência. Então, eu pude trabalhar na vida ativa do médico, em atender o paciente, fazer a cirurgia, no gerenciamento dos recursos financeiros para a saúde, o que é bastante difícil aqui no nosso país, e também para entender e enfrentar as normas técnicas e éticas e as dificuldades dos médicos nisso tudo. Então, eu acho que eu acabei fechando esse ciclo. E esse encantamento da Santa Casa é difícil, porque a gente fica encantado e toda vez que eu venho a São Paulo eu quero vir aqui na Santa Casa, quero andar nos corredores, quero passear na toca, quero ver, passar em frente à igreja, rezar ali alguma coisa. E aí acho que eu fui transmitindo isso na minha família. E eu tenho uma filha, Fernanda, que ela fez fisioterapia em Campinas, na PUC. E na hora de fazer especialização, ela quis vir para a Santa Casa. E ela estudou muito e veio e passou aqui, foi aprovada. Então ela fez no próprio pavilhão Fernandinho 1 ano de especialização em fisioterapia. E ela morava aqui em frente à Rua Veridiana. E ela virou assim, uma espécie de embaixada de Aguaí, porque aí era uma moçada que vinha passar o final de semana em São Paulo. Então, nós tínhamos um roteiro. Nós passávamos todos aqui na Santa Casa e depois cada dia em volta aqui nas cercanias da Santa Casa. Mas acabamos virando assim uma espécie de embaixador. E sempre que algum amigo, pessoa entra na faculdade da Santa Casa, nós acabamos vindo aqui para trazê-los, né? E mais uma coisa, numa cidade pequena nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos influenciar para mal e para bem. E eu tive a honra de várias pessoas, vários jovens, decidirem fazer medicina ou decidirem fazer, já que fazendo medicina, decidirem fazer ortopedia e depois no final do curso me ligar para falar: oi tio, ali todo mundo é sobrinho, eles nos chamam de doutor em algum momento, mas o tio é mais frequente e mais gostoso. Ô tio, eu estou fazendo isso, né? Então é uma sensação muito gostosa de poder incentivar os jovens a seguir algum caminho bom.
hoje eu tenho uma clínica, trabalho, a minha filha Fernanda é a responsável pela fisioterapia e ali a gente desenvolve um trabalho que eu tenho bastante alegria e bastante orgulho. Quero ainda tocar mais alguns anos. Depois de bastante tempo de medicina, a vida começa a ficar um pouco diferente. A gente não tem mais a pressa e a necessidade do jovem, né? Tem mais tempo, mais experiência, então a medicina acaba se tornando mais prazerosa e sem tanta pressão. Embora nós estejamos em final de 2024, pressão nunca vai deixar de existir na medicina, mas muda um pouco a maneira, a forma com que você trabalha, né? E trabalhar com uma equipe boa sempre é bom. Basicamente, essa é a minha história. E eu queria fazer, finalizando, alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer esse projeto Santa Memória. Incrível, alguns amigos que fizeram, me incentivaram, então eu sou muito grato a isso. Pode parecer piegas, mas a gratidão importantíssima é com os pacientes. Sem eles, não teria nada de tudo que eu falei aqui, teria o menor sentido, né? Então, a todos os pacientes que desde o primeiro ano da faculdade até aqueles que hoje me dão a honra de estar no meu consultório, o meu muitíssimo obrigado. Agradecimento à minha turma. Minha turma é incrível, a 10ª turma da Santa Casa de São Paulo é uma turma abençoada e espero que consigamos ainda conviver por muitos e muitos anos, que Deus dê muita saúde para todos, né? E agradecer a Santa Casa. Como eu disse, entrei um garoto, quase que como naquela música, jogando futebol de botão com o seu avô, e me prepararam para enfrentar essa vida. Muito obrigado.